mas você que está aqui conosco, você que está online, agora online, porque você está aí longe, né? Curtindo o feriado, então, ou em casa, nesse dia chuvoso, você que está aqui, nós vamos continuar a nossa série de mensagem, Aviva. Quando a gente fala de avivamento, o nosso desejo é que Deus possa fazer um mover do Espírito aqui no meio da nossa igreja. Esse é o avivamento que nós desejamos, é essa que é a nossa intenção. E nós falamos domingo passado sobre como preparar a terra para o avivamento. Como é que Deus ajuda a preparar a terra. Agora, nesse preparo da terra, nós temos que ter cuidado com a terra nesse processo de preparo. E nesse cuidado da terra, nós precisamos especificamente tirar as ervas daninhas, aquelas plantas, que erva daninha não é uma planta em si, não existe uma planta chamada erva daninha. Erva daninha é toda planta que cresce e você não quis que ela crescesse. É aquele capim que entrou na sua plantação e não era para ter entrado. O problema da erva daninha é que são plantas que vão atrapalhando o crescimento das plantas que você deseja. Então, é por isso que chama de erva daninha. Ela é danosa para aquelas plantas para a agricultura. Então, a pessoa tem que tirar. Seja um vaso, talvez você tenha um vaso bonito na sua casa, e se você colocar em lugar exposto, o vento pode trazer alguma semente, até os passarinhos, e pode começar ali a nascer uma erva daninha, um capim, alguma coisa que você vai ter que tirar com o tempo. Existem algumas coisas que nós precisamos tirar para permitir o Espírito Santo nos encher. O problema é que tirar o quê? Tirar tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que não vem do Senhor, nós vamos precisar tirar aqui. E eu quero falar que principalmente nós precisamos tirar falsos deuses dentro de nós. Nós às vezes não percebemos, mas o ser humano, ele é por essência uma fábrica de ídolos. Por essência nós somos uma fábrica de ídolos. Por essência nós acabamos permitindo criar novos deuses e novos deuses e novos deuses. Parece que a gente acha meio absurdo, mas antigamente eles colocavam um nome de um deus para cada circunstância da vida. Então tinha o deus da guerra, que era Ares, tinha a deusa da beleza, que era Diana, tinha o deus mensageiro, que dava as mensagens, que era Mercúrio. E em cada circunstância, o deus do mar, que é Poseidon, em cada circunstância tinha um deus. Existia um deus ali que eles colocavam nome, e por isso que o ser humano também tem facilidade de adorar vários deuses. Porque nós, na verdade, sem perceber, de maneira consciente, às vezes adoramos vários deuses. Porque, como eu disse, nós somos uma fábrica de criar deuses e ídolos dentro de nós. Seja isso, às vezes, de forma escancarada. Nós falamos ídolos no futebol. Quando você fala de um jogador que você gosta, você naturalmente fala, o meu ídolo era esse. Ídolo quer dizer, eu adoro, eu venero. Porque é assim que nós fazemos muitas vezes. Eu vou usar um texto em Colossenses, junto com você aqui. Em Colossenses, você pode me acompanhar, que diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar,
então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Quando nós lemos aqui avareza, que é idolatria, nós percebemos que ele está falando que só a avareza que é idolatria. Mas se você olhar, estudar melhor, procurar os textos originais, você vai perceber que tudo aquilo que ele está dizendo e citando pode e é uma idolatria. A imoralidade sexual é uma idolatria, a impureza, as paixões, os maus desejos e também a avareza. Tudo isso se torna uma idolatria. E antes de eu entrar aqui, eu quero falar com você o que é, essa tendência que nós temos de criar falsos deuses. Por que nós gostamos disso? Por que nós temos essa inclinação de criar ídolos, mesmo nós evangélicos? E aqui é um problema: nós achamos que nós evangélicos não criamos ídolos. Por quê? Porque os ídolos que nós criamos não são ídolos de escultura, estátuas ou santos, deuses. Isso nós não fazemos. Você não vai ver numa igreja evangélica um altar com uma imagem, seja qual for essa imagem. Você não vai ver isso. Você não vai ver um altar acendendo velas, porque isso também não faz parte da prática evangélica, porque nós sabemos que ídolos é errado. Pelo menos é aquilo que a Bíblia nos diz. Nós respeitamos as outras religiões que têm os seus ídolos, mas nós preferimos seguir a palavra de Deus e não criamos ídolos de barros. E aí nós temos uma tendência de achar que, por não termos esse tipo de ídolos, nós não criamos ídolos, falsos deuses. E aqui está o nosso erro. Por quê? Porque existe uma tendência humana nossa de criar falsos deuses. E como nós acabamos entrando nessa barca furada de criar falsos deuses? Antes eu quero mostrar para você que a idolatria humana, ela essencialmente é feita através do amor, só que um amor que nos mata. Por que eu falo isso? Porque é um amor que nos mata. Permita-me dar uma definição sobre idolatria. Num livro que tem chamado Falsos Deuses, essa definição vai te ajudar a entender um pouco o que é idolatria. E por que nós, mesmo evangélicos, também criamos falsos ídolos, falsos deuses. Diz o seguinte: qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Perceba nessa definição, para você te ajudar, qualquer coisa mais importante que Deus para você, que acaba dominando o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Perceba o que é isso. Qualquer coisa que está acima de Deus, aí você pensa: não, eu não coloco nada acima de Deus. Essa é a nossa primeira reação. Mas qualquer coisa que domina a sua mente, coração e até a sua imaginação, que não seja Deus, e qualquer coisa que você coloque como provedor de algo que só Deus pode dar. Por exemplo, paz. Só Deus pode dar paz, que excede o entendimento. Mas aí você acha que se você conseguir o dinheiro para pagar todas as suas contas, você vai ter paz. Nessa hora, você colocou as suas contas como um ídolo e nem percebeu. Você acha que as contas pagas, os boletos pagos, você vai ter imediatamente uma paz que transcende todo entendimento. Você certamente vai ter um alívio, claro. Mas quando você
coloca os boletos, vou dando um exemplo, dando a ele uma capacidade de dar a você algo que só Deus pode dar, sem perceber, os boletos viram um ídolo. Que você coloca na geladeira ali pendurado e fica lá quase que idolatrando aqueles boletos. Na verdade, não idolatrando na questão de, meu boleto, não, mas aquilo te dá ansiedade. E a sua paz está muito ligado àquilo que você tem. Você vai pagar ou você não vai pagar? Dando um exemplo para você no dia a dia. Mas não é só isso. Imagine que a sua imaginação imagine uma menina que ela se sente rejeitada pelo um namorado ou por uma pessoa que ela gosta. Aquela menina se sentiu rejeitado e no seu coração, na sua mente, na sua imaginação, está ela tentando ter um rapaz que pudesse amá-la e se sentir amada. Aquela vontade de ter um rapaz que pudesse amá-la, que pudesse cuidar dela, que pudesse passear com ela, que pudesse respeitá-la, aquilo domina o coração e a mente dela. Aquilo se tornou um ídolo. Ela deveria, sim, crer que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades. Mesmo ela querendo um dia ter alguém. É errado querer alguém? Não. É errado querer pagar um boleto? Não. O erro é ter aquilo no seu coração, na sua mente, e dar aquilo uma característica que só Deus pode ter. E isso em qualquer área na vida, em qualquer situação na vida. Muitas pessoas acham que colocam sua esperança em algo que não é palpável. O ídolo, ele rouba a sua esperança, porque a sua esperança está nele. Ele vai acabar roubando a sua esperança. Então, imagine a esperança de alguém que quer casar. A sua esperança, a sua expectativa, o seu coração, a sua mente está em casar. E toda a sua esperança está ali. Aí casa. Bem, achou que resolveu todos os seus problemas e vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí descobre que junto com o casamento vem um monte de dor de cabeça. E aí a sua esperança vai embora. Eu conheci uma pessoa que já disse para mim que a maior alegria da minha vida será ter um filho. É o meu maior sonho, é a minha maior alegria. E aquilo invadiu a mente e o coração daquela pessoa. Ter um filho, eu quero ter um filho. Deus me ajuda, eu quero ter um filho. Vamos orar para ter um filho. Bem, Deus respondeu a oração dela, teve um filho. Só que a criança, é só o sangue de Jesus que tem poder. Passou um tempo, a mesma pessoa falou comigo: eu não aguento mais esse menino. Mas é a resposta da sua oração? Não, esse garoto aí, mas, olha, não é que você não queria? Não era toda a sua esperança, toda a sua mente, todo o seu coração? Está aí seu coração, sua mente, esperança, te dando dor de cabeça. Porque é exatamente isso, quando você coloca a esperança em algo que não é Deus, é provável que aquilo vai gerar algum tipo de frustração em você, por não ser perfeito. Imagina uma pessoa que chega para outra, eu acho muito engraçado, né? Quando chega um casal novo que estão começando a se conhecer, se namorar, e diz: você é a minha felicidade. Você me faz feliz. Meu amor, se você acha que você vai ter alguém que vai te fazer feliz todos os dias, né, depois me conta como é que foi. Depois me conta se conseguiu tal proeza todos os dias. Né? Todos os dias.
Mas sem perceber, quando você diz que alguém vai te fazer feliz, olha, quando a pessoa me faz essa definição de casamento, casar é o quê? Casar é fazer o outro feliz. Eu não conheço definição pior do que essa. Só existe uma pior. Casar é eu ser feliz. Pior do que fazer o outro feliz é achar que casamento é ser feliz. Só essa é pior. Casamento não é um lugar para ser feliz. Casamento também não é um lugar para fazer o outro feliz. Não é esse, nunca foi o objetivo de Deus para fazer um casamento. Então, quer dizer que o casamento é um lugar infeliz? Muito pelo contrário, o casamento é um lugar extraordinário. Mas Deus criou um casamento para fazer um pacto, uma aliança entre duas pessoas. É um pacto, é uma aliança, e não um bem de consumo. O mundo transformou o casamento em um bem de consumo. Bem de consumo que eu preciso ser feliz ou infeliz, se é um produto bom ou um produto ruim. Se eu experimento, gostei, fico com ele. Não gostei, mando embora. Enjoei, não tenho mais. Assim é um bem de consumo. É assim, as pessoas estão vendo o casamento como vê todas as coisas que compram aí fora. Eu posso casar, descasar, eu posso experimentar, deixar de experimentar. Se deu certo, amém. Se não deu certo, cada um no seu lado. Como se casamento fosse isso. Não, o casamento é um pacto. O casamento serve, sabe para quê? Para me aperfeiçoar em Deus. Para eu crescer em Deus, junto com alguém. Ou você conhece o lugar melhor para frutificar o fruto do Espírito que um casamento? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tem lugar melhor que um casamento que isso? Uma família? Fidelidade. Olha o fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas. Vai lá. Amor. Não é preciso um casamento isso? Amor, paz, que é respeito. Aí você vai ver amor, paz, alegria, que tem que ter momentos alegres. Aí você continua, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu vou crescer. O casamento me faz amadurecer como pessoa. O casamento é um ambiente para eu ficar mais maduro, para eu ser melhor, para eu crescer. Eu, solteiro, sou uma coisa. Eu, casado, eu vou agregar responsabilidade. Eu vou agregar agora cuidado, vou cuidar de alguém. Isso vai me fazer crescer. Eu vou perceber alguns aspectos de Deus que eu não consegui entender na prática, que é o aspecto de ser pai. Se tornar uma pessoa com outra. É um lugar que eu vou amadurecer, crescer. Só que, como a sociedade está colocando o casamento como um bem de consumo, é um lugar de angústia. Por quê? Porque o casamento, para a sociedade, realmente é algo falido, uma instituição falida, porque eles colocaram como um bem de consumo. E não tem nada que eu tenha que eu quero para sempre. Não tem nada que eu tenha. Ah, eu comprei um celular de última geração. Hoje eu quero. Daqui a 5 anos, meu celular de última geração já é uma porcaria. Ah, eu comprei uma televisão top. Hoje eu tenho. Acho o máximo. Mas daqui a alguns anos, aquela televisão que era top, ela está lá e está fraquinha. Ah, hoje a nossa igreja colocou um tela desse tamanho. Ah, agora. Amanhã eu quero uma placa de LCD, não quero mais tela não. No bem de consumo, não tem nada que eu queira para sempre. Eu só quero algo que possa me satisfazer naquele momento. E se o casamento for um bem de consumo, então ele já começa falido. Porque ele só vai me satisfazer num momento, mas quando não me satisfazer mais, eu vou embora. E o que é pior, quando você acha que a sua família é a sua esperança, é a sua paz,
tudo isso, você está idolatrando a sua família, porque isso só Deus pode te dar, a sua família não pode te dar, só Deus pode te dar. Mas deixa eu citar alguns exemplos de idolatria comum. Eu vou dar alguns comuns. Lembrando que tudo pode ser idolatria, mas vou colocar aqui o dinheiro, o sucesso, a vaidade e o amor rapidamente para você aqui. O dinheiro como um Deus. Quem não tem um Deus? Quantas pessoas não têm um Deus chamado dinheiro? Que não acha que o dinheiro traz paz, que não acha que dinheiro traz felicidade. Quando fala isso, já imagina aquela frase que diz: ah, Deus não traz felicidade, manda buscar. Ou dizem, é melhor ser um rico triste do que um pobre alegre. Nós colocamos o dinheiro, e sabe, o dinheiro é algo tão importante para a vida, nossa vida, a vida da sociedade. Se colocar aqui, vamos falar uma palestra sobre dinheiro, irmãos, metade some. Porque não quer ouvir sobre isso. Nós idolatramos o dinheiro e criamos uma ganância por ele. É fácil ter o dinheiro como escravo. É fácil fazer isso. É o interessante que eu estava vendo o número de pessoas ricas que se suicidaram em momentos de crise financeira mundial. Em crise financeira mundial, como morrem milionários que ficaram ex-milionários? Porque ele não aguenta essa coisa de baixar o padrão de vida. Não é que o cara de milionário ficou pobre, não. Ele de milionário ficou rico. Mas isso é tão insuportável para ele que ele prefere se matar do que ser um simples rico. E por que uma pessoa milionária se mata só porque ficou rico? Porque uma da essência que o dinheiro mexe conosco é a comparação com os outros. Se você for para Cuba e morar em Cuba só tem carro velho. Só tem carro velho em Cuba. Não tem novos carros, não tem uma fábrica e não pode exportar carros em Cuba. Por isso que só tem carro velho. Então, se você tiver lá em Cuba um carro, mesmo velho, um Fusquinha 66, você vai estar feliz e vai achar o máximo, que a maioria nem carro tem. Mas se você chegar num bairro que todo mundo tem carrão bonito, quando você chega com um Fusquinha 66, irmão, você se sente menor. E isso gera para muitos algum tipo de angústia. Como para alguns que não têm carro, quando alguém pergunta, você tem carro? Ele fala, não tem. Ele fala, não tem, com uma certa dor no coração para muitos. Como se precisasse um ser humano ter carro. Porque nós vivemos de comparações com outros. Porque a gente coloca o dinheiro como um padrão de felicidade, de esperança, como se isso trouxesse algum tipo de paz que excede o entendimento. Eu podia usar também o exemplo do sucesso, porque hoje, como o sucesso está em moda. Em redes sociais, todo mundo vai posar como uma pessoa de sucesso. Porque isso traz audiência, likes. Nós estamos sempre pousando como uma pessoa de sucesso. Nós colocamos as melhores fotos do nosso casamento para mostrar que o nosso casamento é um casamento de sucesso. Nós colocamos foto com nossos filhos para mostrar que nossos filhos são os melhores filhos do mundo. E aí vai. Porque nós queremos essa imagem de sucesso, como se alguém pudesse ter sucesso em todas as áreas, em todo o tempo.
Mas você vê que se falam, olha, tem uma roda da fortuna, tenha sucesso nessa área, nessa área, nessa área, naquela área, e você vai ter sucesso em todas as áreas na sua vida. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Como se fosse possível alguém ter sucesso o tempo todo em todas as áreas da vida. Ninguém consegue. Em todas as áreas, o tempo todo, o que a pessoa tem é uma vida equilibrada. Mas não consegue ter o top das galáxias em todas as áreas o tempo todo. Mas isso é uma pressão que a sociedade, a mídia, as redes sociais colocam. E as pessoas se auto-idolatram por causa do seu sucesso. Elas precisam vender o sucesso dela para ganhar mais dinheiro e ter supostamente mais sucesso. E aquele sucesso, aquela imagem, vira um Deus para a pessoa. E quando ela perde aquela imagem de sucesso, ela não sabe se lidar com isso. Eu podia também usar a vaidade, veja que eu coloquei até um homem, porque hoje os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres. Mas a vaidade, essa coisa que você tem que estar sempre bem, não é? Sempre estar bem. E nem sempre a gente está bem. Mas as pessoas colocaram com uma imagem como quase um Deus. E as pessoas querem entrar nos padrões que a sociedade coloca. Todo magrinho, bonitinho, saradinho, irmãos, nem sempre dá para ser igual o pastor Roberto, todo saradinho, bonitinho, nem sempre dá. Aleluia que você é, né? Mas veja, se eu não sou, eu me sinto mal. E aí eu começo a colocar minha esperança tudo nisso. Além disso, tem um amor, que é essa coisa que eu preciso de alguém para ser feliz, eu preciso de alguém para crescer na minha vida junto, um companheiro, uma companheira que vai me ajudar a ser melhor nessa caminhada na vida. Mas colocar para alguém a responsabilidade de me fazer feliz, só Deus pode fazer. Eu só posso colocar essa responsabilidade para Deus. Eu não posso colocar para o meu filho, eu não posso colocar para minha filha. Imagina se os meus filhos vão fazer tudo o que eu quero. Seria péssimo para eles também. Mas é uma tendência dos pais. Os pais gostariam de escolher os cônjuges dos filhos, gostariam de escolher as profissões, gostaria de escolher com quem ele anda, gostaria de escolher para onde ele vai sair, com quem ele vai sair, que hora ele vai chegar, mas essas coisas não funcionam assim. Eu não posso colocar minha felicidade também em filhos, ou em ninguém, nem no pastor, achando que o pastor, por ser homem de Deus, vai ser perfeito, que não é perfeito. Nenhum de nós somos. Mas toda vez que colocamos essa esperança em alguém ou em algo que domina o nosso coração, na mente, isso vira um Deus, um ídolo. Por isso eu quero que você entenda algo aqui. Por que nós criamos esses ídolos? Por causa disso. A razão da idolatria é a necessidade, que precisa ser uma realidade. E olha que eu coloquei embaixo, quando o falso é mais real que o verdadeiro. O que quer dizer isso? A necessidade precisa ser uma realidade. Porque se não for real aquela necessidade, ela não tem relevância para a sua vida. Por que as pessoas idolatram o dinheiro? Porque a necessidade de ter dinheiro é real para ela, é palpável para ela, ela precisa de dinheiro, pagar conta, fazer tudo, aquilo é tão real para ela que ela precisa, e é tão real que ela precisa do dinheiro para ser feliz, é tão real. Eu conheci uma pessoa que tinha dinheiro, não é, que ia no banco, só pegar extrato para ficar olhando quanto tinha de saldo, e ficava lá olhando, olha lá meu saldo. E aquilo dava uma falsa alegria, uma falsa esperança, uma falsa segurança para ele.
porque aquilo se tornava real. Olha, o amor para ele parece uma necessidade real, a pessoa precisa realmente de alguém, a pessoa se sente sozinho, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente desprezada, aquela necessidade de ter alguém é real para ela, é uma necessidade real. A pessoa vai idolatrar a vaidade, a si mesmo, porque essa necessidade de se ver bem, de olhar para o espelho e se achar bonito, é uma necessidade real para ele. E essas necessidades são erradas, pastor? Não, o problema é que quando essa necessidade é maior do que a necessidade que temos de Deus. E o problema se agrava porque a necessidade que nós temos de Deus não nos parece tão real quanto a necessidade que temos de dinheiro, de vaidade, de pessoas, de amor, de desejos. A necessidade que temos de Deus não é tão real para nós quanto essas necessidades. Porque se a necessidade que temos de Deus fosse tão real assim, ninguém ficava sem orar, sem pegar sua Bíblia, sem adorar a Deus, porque seria uma necessidade. Essa necessidade era real para ele, e levaria a pessoa a orar, a buscar, a estar na igreja. Mas como essa necessidade parece que não é tão real, tão palpável, ele sabe na mente que precisa de Deus. Ele sabe na mente que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele, como Deus não é uma necessidade tão real quanto, por exemplo, o dinheiro, ele não consegue colocar Deus em cima do dinheiro, na frente do dinheiro. Porque a necessidade que ele tem de Deus não é tão palpável como ele precisa de dinheiro. Não é tão assim. A necessidade que ele precisa de ser amado ou amada por alguém é muito mais palpável do que a necessidade que ele tem de Deus. Por isso ele não consegue colocar o amor embaixo de Deus. Ele coloca o amor em cima de Deus. Ele não consegue colocar o Deus acima de todas as coisas, porque só existe uma forma de colocar Deus acima de todas as coisas: Deus ser a maior necessidade da sua vida. Enquanto Deus não for a maior necessidade da sua vida, você nunca vai colocar Deus acima de todas as coisas. Você vai falar que sabe que Deus precisa estar acima de todas as coisas. Você pode até dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, mas na verdade, você coloca muitas coisas acima de Deus. Porque essas necessidades são mais palpáveis, mais reais na sua vida. É a necessidade que coloca as prioridades da sua vida. Não é prioridades na vida, não é uma listinha que a gente faz numa agenda, num papel, no celular. Minha prioridade número 1 é Deus. Não adianta você escrever numa agenda, não adianta você escrever no seu computador, num tablet, num bilhetinho. O que cria em você o impacto de Deus está acima de todas as coisas, é se a necessidade que você tem de Deus estiver acima de todas as coisas. Você se lembra da tentação de Cristo? Quando Cristo ficou em jejum 40 dias, e o diabo chegou lá, mostrando para ele o quê? A maior necessidade de Jesus é o quê? Comida. Essa é a maior necessidade de Jesus, comida. Porque ele está 40 dias sem comer. Então, como eu vou tentá-lo? Vou dizer para ele: transforme essa pedra em pão. E como ele vai dizer, ele vai perceber que a maior necessidade dele é comer, ele vai me obedecer. Mas o que diz Jesus? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. O que Jesus estava respondendo? A maior necessidade que eu tenho, mesmo 40 dias sem comer, não é comida, ainda é Deus. Ô diabo, você não vai fazer eu cair.
a minha maior necessidade ainda é Deus, mesmo com fome. É errado estar com fome? Não. Era errado Jesus querer comida? Não. Mas ele estava dizendo ali que a maior necessidade dele, mesmo nessa situação extrema, ainda era Deus. E talvez, numa situação daquela, você ia dizer: a minha maior necessidade é comida. Se eu tenho condições de transformar pedra em pão, só para obedecer o diabo, eu faço, porque eu preciso de comida. Não, você precisa de Deus, mesmo estando necessitando de algo. Mesmo estando necessitando de dinheiro. Pastor, eu preciso de dinheiro. Eu sei, você precisa pagar as contas. Eu sei que você tem que pagar as contas. Mas a maior necessidade que você tem ainda não é o dinheiro, é Deus. O dinheiro não pode ser seu Deus, mas Deus pode te dar o dinheiro que você precisa. Por isso que também a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que vai acontecer? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas busque, quando ele está falando busque em primeiro lugar o reino dos céus, tenha como a sua maior necessidade o reino de Deus. Deus. Quando Deus for a sua maior necessidade, aí ele vai ser a sua prioridade. Só nessa hora, você vai conseguir colocar Deus acima de todas as coisas. E por que, pastor, eu preciso colocar Deus acima de todas as coisas? Como eu posso colocar Deus acima de todas as coisas? Como eu posso fazer essa necessidade em Deus ser real na minha vida? Eu vou usar 3 frases aqui sobre arrependimento. Que a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Se arrepender de não ter Deus como prioridade na sua vida. E como você deve agir nesse arrependimento? Primeira coisa que eu quero te ensinar, que é algo que muitas vezes não falamos. Falamos de arrependimento, mas não explicamos como criar o verdadeiro arrependimento. O arrependimento sem alegria. Vamos falar de arrependimento sem alegria. Eu só me arrependo. Eu só me sinto culpado por isso. Isso vai levar ao quê? Desespero. Agora, alegria sem arrependimento também vai me trazer um sentimento superficial. Deixa eu te explicar isso aqui. A gente às vezes fala, se arrependa, a pessoa entende que me senti culpado. Bem, culpa não muda ninguém. Judas se sentiu culpado e se matou. Culpa por si só pode gerar até remorso, mas não mudança. Agora, o arrependimento, ele deveria estar junto com a alegria. Que alegria é essa? Porque arrependimento sem alegria pode gerar desespero. O desespero de falar o seguinte: eu não sei sair disso. Pastor, eu entendo o que o senhor está falando. Ótimo, lindo o que você está falando, lindo. Mas eu vou te falar, eu já estou na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E eu continuo vendo que a minha maior necessidade é dinheiro. A minha maior necessidade é estar bem com o meu cônjuge. A minha maior necessidade é ver as coisas da minha empresa, do meu trabalho progredir. A minha maior necessidade é minha saúde. Eu não consigo colocar Deus como maior necessidade. Eu não sei como fazer isso. Eu me sinto culpado por não fazer isso. Eu não consigo gerar isso dentro de mim. Primeiro, quem consegue é o Espírito Santo. Mas talvez o seu arrependimento é sem alegria. Que alegria é essa do arrependimento? É alegria de entender que quando você coloca Deus como sua maior necessidade, coloca Deus acima de todas as coisas, quando você faz isso, você vai viver segundo as promessas desse Deus. E não tem coisa melhor que viver segundo as promessas de Deus. A alegria de enxergar as promessas de Deus, de visualizar, de imaginar como seria a sua vida vivendo segundo as promessas de Deus.
Então você se arrepende, você se sente até de algum aspecto mal, mas ao mesmo tempo que você se arrepende, se sente meio mal, você tem a esperança e a alegria de saber se Deus mudar o seu coração. Se você permitir o Espírito Santo mudar o seu coração, esse Deus extraordinário que nós servimos vai te ajudar a viver segundo as suas promessas. E aí, ao mesmo tempo que você se arrepende, você se alegra em saber que Deus te perdoou e vai te ajudar a viver segundo as suas promessas. Mas também não adianta você ficar alegre. Eu quero viver essa alegria, eu quero viver segundo as promessas de Deus, sem gerar em você um arrependimento. Porque a alegria por si só, sem arrependimento, crer nas promessas, mas não se arrepender, gera algo superficial para a sua vida. A outra coisa é quando nós temos um problema de querer gerar arrependimento através do medo, que isso só produz autopiedade. Eu já falei algumas vezes aqui, mas na minha terra de origem, tinha na minha época, hoje nem tanto, muitos pregadores de ar livre. Gente que pegava uma caixinha e colocava para pregar. Mas quando eu estava fazendo seminário, eu estava lá fazendo seminário e eu tinha um colega de turma chamado Cândido. E ele dizia que Deus o chamou para ser evangelista de rua. E ele ia para a praça principal de Campinas, porque a gente estudava em Campinas, uma praça enorme em Campinas, perto de uma igreja católica. E toda semana, na sexta-feira, ele ia ali, colocava uma caixa de som e um microfone, é só isso que ele tinha. Uma caixa de som e um microfone. Não cantava, ele só chegava ali, levantava as mãos, orava e com o microfone ele soltava mamona para todo mundo que passava ali. Arrependa-se se quer chegar do reino de Deus, e fazia, e pau, você é para o inferno, você sabia? E pau, e ia lá, e às vezes algumas pessoas se convertiam e tudo. E aí uma vez, alguns amigos meus seminaristas, vamos lá essa sexta-feira, ele chamou, vamos lá comigo na praça, me dá uma força aí, faço sozinho, fica lá em oração. E aí nós fomos lá com ele, e depois falou, depois a gente come pastel e tudo. E ele lá, a gente falou com ele assim, o evangelista é você, a gente não tem esse dom, vai lá, a gente está em espírito de oração. Só que naquela sexta-feira, apareceu um grupo de católicos, tinha uma igreja no fundo, fazendo uma procissão. Estava fazendo uma procissão, os católicos, chegando de uma procissão, melhor dizendo, indo para a igreja. E ele não sabia que teria procissão, a gente também não, a gente estava lá, e aí a procissão passou do lado dele. O que ele faz quando o pessoal passa? Idólatras, filhos de Baal, vocês aí vão tudo para o inferno, alguém tem que falar a verdade para vocês, são idólatras. E ele com o microfone, uma multidão de gente na procissão, e a gente já deixou o espírito de oração e pediu o espírito de misericórdia, a gente vai apanhar aqui. A gente já saiu do espírito de oração, e eu nunca venho aqui, quando eu vou chegar aqui eu vou apanhar. E ele, e gritando, e alguns irmãos ali se exaltaram, porque achou desrespeitoso, e era mesmo. A sorte dele, que ele não foi espancado, porque a polícia estava acompanhando a procissão e o prendeu. Mas a cena mais engraçada foi ele sendo preso. Porque enquanto estavam prendendo e algemando isso, ele estava dizendo, obrigado, pulando, obrigado Senhor, estou sendo preso por amor a Jesus, eu estou igual Paulo, eu estou igual Pedro. E a gente foi para a delegacia, ligamos para o reitor, e fomos lá na delegacia, aí a gente sabia se ria, se chorava, com ele ali, sendo preso. E ele foi, e o orgulho dele, que no outro dia, ele apareceu no jornal da cidade, e ele foi entrevistado na prisão, naquilo que é para nós o STV,
à tarde. E está lá, seminarista da igreja de Nazareno, preso por desordem. E você sabe o que ele falou ali? Foi entrevistado? Tu acha que ele ficou, que eu fui honrado, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da palavra, e alguém tem que pregar a palavra, e está quase falando a mesma coisa na televisão, irmãos, que cortaram ele. Que corajoso ele era. E eu admirei a coragem dele. Eu perdi o contato dele, mas eu admirei a sua coragem ali. Mas ele queria ganhar as pessoas pelo medo. Arrependimento, através do medo, cria autopiedade. Às vezes nós nos convertemos pelo medo, mas não podemos viver um cristianismo à base de medo. Não podemos viver um cristianismo com medo de ser castigado, com medo disso, com medo daquilo outro. Não, o cristianismo não é isso. Esse arrependimento por medo, ele tem que ter uma duração curta, porque é o amor de Deus que nos comove, e não esse medo de ser castigado por Deus. Agora, esse arrependimento com alegria, o que ele nos traz? Ele nos impressiona por meio do amor de Jesus por nós, e é isso que faz a gente odiar o pecado. Por que esse arrependimento com alegria é que nos impressiona? O amor de Deus, porque é sempre o amor de Deus que nos impressiona, irmãos. É o amor de Deus que pela graça nos perdoou, e agora a gente está entusiasmado pela graça de Deus, porque a gente sabia que a gente não merecia ser perdoado, mas mesmo assim Deus nos perdoou, e podemos viver essas promessas do Senhor nas nossas vidas, e é isso que vai nos motivar. Agora, como podemos gerar esse arrependimento com alegria, que nos ajuda a ter Deus acima de todas as coisas, e colocar Deus como a maior necessidade em nossas vidas, para acabar com esses ídolos que nós criamos? Eu vou falar com você aqui, e vou terminar com essa frase: arrependimento com alegria produz adoração, que coloca Deus no centro, e esperança verdadeira, que não traz frustração e desespero. Eu falei hoje pela manhã, e eu quero explicar com você, essa ilustração nem é minha, eu peguei de um livro, que o que é adoração? Existe um erro da igreja sobre adoração, porque a gente pensa adoração, quando fala para alguém na igreja, vamos adorar, ele pensa, vamos cantar um corinho lento, mais lento, que vamos levantar a mão e tudo, e isso é adoração. E adoração não é isso, porque senão a adoração seria só cantar. Nós podemos adorar Deus cantando, mas podemos adorar Deus orando, podemos adorar Deus andando. Agora, o que é adoração? E essa ilustração desse livro, que eu acho que fica fácil para você entender a adoração, que a adoração vem através da intimidade com Deus. E uma das formas de nós criarmos a intimidade com Deus é mediante a oração. E a oração, ela tem 3 níveis. E aí você vai entender o nível, que é o último nível que eu vou falar, que é o nível da adoração. O primeiro nível que eu quero falar com você é uma oração, que você sabe que oração é conversar com a pessoa. Oração é conversar com Deus. Nada mais é que conversar com Deus é uma oração. Então, quando a pessoa diz para mim, eu não sei orar, não, orar é só conversar com Deus. Fala com Deus, você não precisa fazer nada, não precisa fazer discurso, palavra bonita, nada. É só falar com Deus, conversar com Deus. Agora, você pode conversar com alguém que é seu conhecido. Conversa com alguém conhecido que você não tem intimidade, ou uma pessoa que nem é conhecido, mas você não tem intimidade. Como é o seu nível de conversa? Qual é o assunto que você tem com alguém que você não tem intimidade, ou é apenas um conhecido seu? A sua conversa é protocolar,
educada. E no máximo que você pode fazer nessa conversa é trazer pequenos pedidos, tipo, me dá licença, podia me dar uma informação. Você pode falar com uma pessoa que você não conhece e pedir informação para ela. Dá licença, tudo bom? Você podia me informar onde fica a padaria ou aquilo? Você faz pequenos pedidos para a pessoa, você o cumprimenta de forma educada, ou você é formal. Essa é a conversa com alguém que você não tem intimidade ou alguém que você não conhece. Quando você está orando com Deus e você não é íntimo de Deus, quando você não é íntimo do Senhor, irmãos, você conhece uma pessoa que não é íntimo de Deus só pela sua oração. Porque a sua oração só contém coisas protocolares. Ele fala com Deus de forma educada, e às vezes ele faz pedidos a Deus. O máximo que tem na sua oração é educação, respeito e pedidos. Não tem mais nada na oração dessa pessoa. Então, deixa eu te mostrar o seu nível de intimidade. Se na sua oração você é educado com Deus, respeitoso com Deus, eu tenho certeza disso, mas o que tem na sua oração é só pedidos, seja para você ou seja para os outros, tá? Se você olhar para as suas orações e falar assim, como é que é a minha oração? Eu só peço, para mim e para os outros, só tem isso na minha oração. Isso é oração de quem não tem intimidade, ou conhece muito pouco a Deus. Agora, quando você conversa com um amigo, você tem um amigo, é tão raro hoje ter amigos, mas você tem um amigo. Quando você está conversando com o seu amigo, o que diferencia a conversa com o seu amigo com a conversa com alguém que você mal conhece, que é um conhecido, ou alguém que não tem intimidade? O que diferencia é que o amigo fica mais fácil você pedir algo, um favor, você se sente mais à vontade para pedir alguma coisa, mas tem um diferencial do amigo. No amigo você abre o coração. Você é capaz de chegar num amigo, se for seu amigo, você vai falar para ele, puxa, estou com um problema aqui, no meu casamento, no meu trabalho, na igreja. Você abre o coração para o amigo. O amigo é aquela pessoa que você vai falar suas alegrias, mas também vai falar suas lutas, suas tristezas. Quando Deus, você tem esse nível de intimidade com Deus, você tem uma intimidade maior com Deus e Deus é seu amigo, você além de fazer pedidos e se sentir mais à vontade para fazer pedidos, além disso, você abre o seu coração para Deus. Deus, eu estou mal. Deus, eu estou com esse problema. Senhor, eu preciso resolver com aquela pessoa, não gostei daquilo que aquela pessoa fez comigo. Me ajude a não ter amargura no coração, me ajude a ter sabedoria de como lidar com isso, me ajuda, Senhor. Porque é seu amigo. E talvez você tenha mais intimidade com Deus, e a sua oração, você está se identificando com a sua oração. Na sua oração, além de fazer pedidos, e sentir a vontade de fazer pedidos, você também abre o seu coração para Deus, você fala o que está sentindo. Então você já tem um pouco mais de intimidade com Deus. Mas isso ainda não é o nível de adoração. Nível de adoração, que é o que te liberta verdadeiramente da idolatria, e o que faz Deus ser a maior necessidade da sua vida. Nível de adoração não é uma conversa protocolar com um conhecido ou uma pessoa sem intimidade, também não é uma conversa com um amigo. Adoração é você conversar com alguém do qual está inteiramente apaixonado. E eu falei de manhã, eu quero repetir para você. Você lembra como era a sua conversa quando você estava apaixonado? No início do seu namoro, do seu relacionamento? Eu fico imaginando como é que era o Erli chegando na Marta, lá no interior do nosso estado. O Vitor, com a namorada dele, hoje jovem, não é?
qual é a conversa que você tem com uma pessoa que está apaixonada. Quando você está apaixonado com alguém, e eu vou lembrar aqui nas minhas conversas com a minha esposa, que está me vendo online, né, como era a conversa minha quando eu estava apaixonado, não que eu não esteja, senão ela vai ouvir e falar assim, você não está mais? Né? Primeira coisa que a mulher fala, né? E pergunta, você está insinuando que não está mais? Então, estou dizendo no início do namoro, ratificando aqui, né? Que ela está anotando lá. Mas quando eu conversava com ela, você acha que eu fazia algum pedido para ela? Você poderia fazer isso para mim ou aquilo? Você não faz pedido. Você faz pedido para alguém que está apaixonado? Não. O que você faz é o seguinte, o que eu posso fazer por você? Você não fala o que ela pode fazer, você que diz o que eu posso fazer por você. É a primeira coisa do apaixonado. Um apaixonado, irmãos, quando chega com Deus, ele, antes de pedir alguma coisa para Deus, ele fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou aqui, ó. Ele está precisando. O que o teu reino está precisando? O que eu posso fazer? Agora, a coisa mais extraordinária numa pessoa apaixonada, quando conversa, talvez faz tempo que você não vê a conversa de alguém apaixonado, não é? Ou faz tempo que você não tem essa conversa de uma pessoa apaixonada com seu cônjuge. Mas uma pessoa apaixonada, qual é o teor da conversa? Eu vou fazer você se lembrar. O jovem eu não preciso, vou falar você, mas que está que nem eu, um pouquinho mais de tempo. Você fala da pessoa. Sabe qual é a tua conversa? O outro. E o que você vai conversar no outro? É assim, como você é linda, que sorriso. Não é assim a conversa? É desse jeito a conversa. Você só fala, só elogia o outro. A conversa, você fica horas conversando e consegue ficar horas elogiando. Você consegue achar elogio onde menos imagina. Como você anda? Olha, você desfila, não anda. Que sorriso. Quando eu estava com a minha esposa, eu falava, olha, até a pinta. Eu falava assim, olha, é a assinatura de Deus, é tão bela você, que Deus assinou, botou uma pinta aqui, pronto. Você vê tudo. E fica horas ali. E parece que o tempo para. Não é assim? O tempo para. Você fica falando com cara de bobo e o tempo para. E os problemas? Que problema? Os problemas acabaram no mundo. Acabam os problemas do mundo. Você só olha para aquela pessoa e não tem mais problema. Aquela angústia, aquela dor, aquela dívida, aquelas inseguranças, vai tudo embora. Você só tem uma coisa, você olha para aquela pessoa e fica um cara de bobo lá, suspirando com aquela pessoa, o sorriso. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu cheguei com a minha esposa, ela na casa dela, ela estava terminando de se arrumar, e eu entrei ali só para dar um oi para ela, nem ela namorado, nem nada, e ela saiu ali, me dando um sorriso largo, só o sorriso dela já me desconcertou, fiquei lá, cara de bobo lá. Eu fiquei lá paralisado com o sorriso, e saí, sabe como? Saí parecendo um bobo nas nuvens, só porque ela sorriu para mim. Eu naquela hora não lembrava dos problemas, se tinha algum problema financeiro, se eu não tinha, na minha cabeça só tinha algo, ela sorriu para mim, acabou. Isso é nível adoração. Deixa eu te falar uma coisa, sobre a sua adoração em oração ou no louvor. Você pode estar conversando com Deus, fazendo pedidos. Você está falando com Deus de forma protocolar. Deus é apenas um conhecido seu. Se o seu nível de intimidade é nível amizade, você está abrindo o seu coração para Deus. Mas eu quero te falar, esses dois níveis de oração não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não faz a necessidade de ter Deus algo tão palpável acima das outras necessidades reais da vida. Por isso você acaba idolatrando dinheiro, vaidade, pessoas, porque essas necessidades são mais palpáveis, mais reais. Agora, quando eu quero te convidar para você entrar no nível adoração com Deus, é quando você ora
e olha para Deus e fica apaixonado por Ele, pelo amor dEle, pela graça dEle, e você não consegue pedir, você nessa hora não consegue abrir o coração, nessa hora o tempo para, e você só consegue ver Deus, e você vê a grandeza do Senhor, o que Ele fez por você na cruz, o sacrifício dEle, a graça dEle, a onipotência dEle. Você consegue ver o amor dEle, que excede todo entendimento. Você fica impressionado, bobo com Deus. Nessa hora a oração para o tempo, irmão. Nessa hora parece que você não tem mais problemas. Nessa hora parece que na adoração você não tem mais nada, nada mais importa a não ser aquele momento seu com Deus. E você sai dali entusiasmado com o poder de Deus. Nessa hora, quando você tiver essa experiência na sua oração, ou numa adoração sua, através de um louvor, nessa hora, você vai entender que Deus é a sua maior necessidade. Aí você vai entender que isso não pode ser um momento na vida, isso tem que ser sempre na sua vida. Você vai entender a necessidade que você tem de Deus, a grandeza dEle, o tamanho dEle, o amor dEle, a graça dEle, e aquilo vai te invadir, aquilo vai dominar você, aquilo vai te deixar bobo. Nessa hora talvez você até esquecesse, eu tinha um monte de pedido para fazer, e eu tinha muita coisa para abrir meu coração, mas eu fiquei tão impressionado com a grandeza, o poder de Deus, eu fiquei ali, que nem um bobo ali, ajoelhado, e talvez, ou mesmo em pé, impressionado com a glória de Deus e o tamanho do Deus que eu sirvo, que só nessa hora tudo diminui. Nessa hora eu entendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu não preciso ficar tão preocupado assim com o dinheiro, que Ele vai suprir necessidades. Nessa hora eu vejo que não é a minha família que vai me trazer a minha paz e a felicidade, é esse Deus. E eu quero ser instrumento de Deus no meio da minha família. É nessa hora que eu olho para as pessoas que me ofenderam e vejo, é tão pequeno isso. O que a pessoa me ofendeu? A pessoa, tadinha, ela não viu essa grandiosidade de Deus, tudo fica pequeno. A maneira de enxergar o mundo muda. Porque você aprendeu o que é adoração. Adoração é engrandecer o Senhor, é vê-lo com toda a sua glória e ficar impressionado com Ele. Por isso que a gente fala adoração na música, porque quando a pessoa estiver cantando e ela esquecer de tudo, inclusive de vocês aqui, e começar só a ver a glória de Deus, aí ela está adorando. Quando você estiver ali, quando estiver adorando, louvando, orando, e tudo ficou pequeno, e você naquela hora só consegue enxergar Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua plenitude, o que Ele significa na sua vida, olhando como se estivesse olhando com uma pessoa apaixonada, aí nessa hora, você consegue ver que Deus é algo palpável, e a necessidade que você tem de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Nessa hora a ficha cai. Nessa hora você percebe tudo. Só que enquanto não chegar essa hora, você ainda luta com falsos deuses. Você está falando que Deus é prioridade. Você fala, você pensa. Mas na prática não é isso que acontece. Porque Deus não é uma necessidade tão real para você. E aí, irmãos, não dá para competir com as necessidades que você sente ser mais real. Dinheiro é mais real, mais palpável. A vaidade é mais palpável. O amor romântico é mais palpável, a família é mais palpável, o trabalho é mais palpável. E aí, como competir com isso? Mas quando você enxerga a grandiosidade de Deus,
Aí você percebe que tudo isso é tão pequeno, mas tão pequeno. Aí você entrou em conexão com Deus. Quero te convidar a ficar de pé agora.